Vamos começar então, pessoal. Bom dia a todo mundo. Obrigada pela presença de vocês aqui. O nosso palestrante hoje ele é o Jaime, ele é o Head de Produtos aqui na Code7. Ele vai falar um pouquinho sobre o mercado de SMS e as mudanças que todo o mercado está passando agora nesse novo cenário. E ele vai falar um pouquinho das transformações, das novas tecnologias, como conseguir passar por essa mudança de uma forma boa para a empresa de todo mundo. Lembrando que tem um espaço para fazer perguntas aqui no Zoom, então fiquem à vontade. No final do webinar, o Jaime vai responder todas elas. E é isso, Jaime, são todos teus. A palavra é sua. Obrigado, Júlia. Bom dia, pessoal. Espero que todo mundo esteja bem. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui e a gente já começa a apresentação. Deixa eu só colocar aqui. Deixa eu tirar essa barra daqui. Ok. Júlia, só confirma para mim se a apresentação está com a tela toda tomada, não consigo. Tá sim, tá aparecendo aqui, Jaime. Eu acho que dá até para desligar a tua câmera, Jaime. E aí eu acho que a apresentação vai ficar um pouquinho mais fluida. Vai ficar melhor. Tá bom. Deixa eu só fazer isso aqui. Pronto. Legal. Ok. Vamos lá, pessoal. Vamos falar um pouquinho sobre SMS, mercado global de SMS, cenário Brasil, né? O que está vindo por aí, né? Recentemente aí, quem faz uso, principalmente intensivo ou massivo de SMS, já deve ter recebido alguma notícia, né, sobre precificação, enfim, vamos dar um panorama geral sobre o que está acontecendo aqui, pelo menos no mercado brasileiro, e algumas alternativas que a gente tem para contornar esse tipo de situação e até alternativas que não estão atreladas tanto a esse aumento de preço que está chegando aí nos SMS, mas também estratégia de como se comunicar melhor com seus clientes, né, e fazer um mix de estratégia digital para não ficar preso só em uma ou outra mídia, tá ok? Vamos lá, então, nossa agenda de hoje, a gente vai falar um pouquinho do mercado, né, diferença entre o A2P e o P2P, tá, e falar um pouquinho dos outros aplicativos, né, eu já explico na sequência, e algumas alternativas, tá bom? Vamos lá. Essa frase aqui eu peguei do último webinar do Leandro Schmidt, que eu achei ela fantástica, né? Que agora a gente foi forçado de vez por todas a entrar no mundo digital, né? Para quem já tinha começado essa jornada, talvez tenha sofrido um pouco menos, mas de qualquer forma, mesmo quem já tinha iniciado a jornada de digitalização, mesmo assim foi pego de surpresa e tá sendo um desafio para todo mundo. Então essa é uma frase muito legal, eu trouxe aqui só para a gente abrir e ilustrar um pouco o nosso web, né? Falar um pouquinho, né, da onde surgiu o nosso amigo SMS. Tem gente que acha que ele é muito mais velho do que isso, mas o primeiro teste foi lá em 1992. Ele foi feito dentro de um laboratório da Vodafone, na Inglaterra, e aí o engenheiro mandou de um computador para um diretor da Vodafone o primeiro SMS em 1992. Né? E era na festa de final de ano, o primeiro SMS foi um Feliz Natal. Só que quem recebeu o SMS não conseguiu responder, porque naquela época os telefones não tinham alfanumérico, né, para responder. E durante muito tempo, alguns anos, acho que uns 3 ou 4 anos, o SMS ficou sendo algo meio que interno para engenheiros e nerds que utilizavam, tá? Não foi um negócio que de cara deu aquele boom. Só que em 2007 o número de SMS superou o número de ligações, né? Ou seja, teve uma bela de uma reviravolta, e aí o negócio começou a crescer exponencialmente, tá?
A gente está falando que agora em 2020 é um mercado de 97 bilhões de dólares, né, a nível mundial, né, com a penetração de 98%. Né? Então, é um mercado super maduro, né, super utilizado, mas tem algumas modificações que estão acontecendo que eu acho interessante a gente discutir, principalmente para depois a gente olhar como é que fica a estratégia das empresas na utilização do SMS, em composição com tudo isso que tem de digital hoje, né? Tem vídeo, tem streaming de tudo quanto é coisa, você tem N chats, N formas de comunicação, e o SMS, muita gente tinha falado que talvez ele ia deixar de existir, na verdade não é bem por aí, ele está se transformando. Tá? Falar um pouquinho para vocês da diferença entre o A2P e o P2P. Na verdade, é aplicação para pessoa e pessoa para pessoa. Tá? Então, o SMS P2P é um SMS que começou lá atrás com um mercado gigante e agora, em 2022, a previsão é que ele perca espaço para o tipo de SMS que é o A2P, que é o de aplicação para a pessoa. Né? Isso tem uma transformação grande, porque não é em número de interações, e sim em valor de mercado. Tá? Então, as operadoras, né, na concorrência, né, isso em nível mundial, não só no Brasil, elas praticamente dão SMS nos planos, né, nas assinaturas, nos planos de telefonia. Então, esse é um mercado que ele perdeu muito valor, está derretendo, na verdade. Né? Eu vou mostrar uma projeção para vocês como ele está caindo, perdendo bilhões ao ano. Em contrapartida, o mercado de A2P, ele deu uma leve, ele aumentou levemente, tá? Então, em 2022, essas linhas se cruzam, tá? Você passa a ter um valor de mercado maior para aplicação para a pessoa do que para pessoa, tá? Um pouquinho desse mercado de A2P, que é um mercado interessantíssimo, né? A gente tem uma distribuição, principalmente nos setores de varejo, banco, né? Banco, seguradora, transporte transporte e viagens, healthcare, né? Serviços de saúde, entretenimento e os outros. Tá? E o A2P, principalmente, né? Ele é muito utilizado para onboarding de aplicações. Então, toda vez que você vai instalar um aplicativo novo e ele precisa da verificação do número, o SMS ainda é a forma mais segura de você conseguir essa informação. Né? Então, quanto mais apps surgem, né, a necessidade de SMS também aumenta, né, principalmente no A2P. Já o P2P, apesar do número de celulares crescer no mundo, né, e de gente que utiliza celular no mundo, mas o valor de mercado dele cai porque praticamente tornou-se algo sem valor, tá? Principalmente na concorrência com as operadoras. E falar um pouquinho também do OTT, né, o Over the Top, que são esses aplicativos que estão chegando aí, que muita gente falou que ia dominar e acabar com SMS, né, e não é bem por aí. Né? A gente sabe que sim, né, tomaram boa parte do mercado, né, era um mercado que o SMS vivia praticamente sozinho, e esses aplicativos chegaram e pegaram um bom pedaço. Só que ainda não destruiu o mercado de SMS, eles convivem juntos. Né? Então, todos esses aplicativos aqui, eles necessitam do SMS para fazer um onboarding, para fazer uma troca de senha. Né? Então, ainda assim, eles andam juntos, numa escala um pouco menor aqui para o SMS. Isso daqui é uma curiosidade que eu trouxe, né, sobre o domínio, né, do WhatsApp e o alcance dele no mundo. Né? Tirando alguns países, por exemplo, como a China, onde tem o WeChat, que domina praticamente o mercado inteiro. Então, hoje o WeChat lá é o maior gateway de pagamento, né, na China, e aqui na Coreia do Sul é o KakaoTalk. No resto do mundo ninguém nunca ouviu falar desse aplicativo, mas olha, atinge 95% do país. O WhatsApp ele domina de forma geral boa parte do mundo, né? Com exceção aqui dos Estados Unidos, que usa muito Facebook Messenger e usa muito SMS. Né? Boa parte do mercado de SMS global está nos Estados Unidos. O americano tem a cultura de usar o SMS como se fosse um chat, e muito também o iMessage da Apple, tá? Ele é muito utilizado. E aí depois, na preferência, o Facebook Messenger também é algo que eles utilizam bastante, tá? Vou mostrar um pouquinho de como é que está a cobertura desses apps aqui no mundo, né?
Então, esse gráfico aqui é impressionante, porque mostra que nessa área verde é o domínio do WhatsApp, né, em comunicação no mundo, aqui na China aqui com o WeChat, e esse restante aqui todo com o Facebook Messenger, né? Então, praticamente o nosso amigo Zuckerberg comanda a comunicação de apps no mundo, né? A abrangência é muito grande mesmo, né? Nesse sentido, tá? Deixa eu mostrar um pouquinho agora do que a gente tem de previsão. Como eu falei anteriormente, a gente tem um mercado de SMS caindo, tá? Mas ainda assim um mercado muito grande, tá? Um mercado aí de quase 100 bilhões de dólares, mas ele vem numa decrescente, no valor de mercado. Para vocês terem uma ideia, o número de mensagens de SMS trocada no mundo diariamente é de 18 bilhões de SMS por dia. Né? É impressionante esse número de mensagens trocadas. Tá? E na mesma medida que o SMS desce, vocês podem observar que os serviços de comunicação de apps, ele vem subindo. Né? Então, a gente tem uma previsão aqui que em 2022 a gente vai ter 3 bilhões, né, de usuários de app ativos no mundo. Isso é quase meio mundo, né? Muita coisa. Né? À medida que esse número de crescimento ele cai, é claro, quanto mais você atinge um mercado, você vai ficando sem espaço, mas mesmo assim ele tem uma taxa de crescimento ainda expressiva, né? E esse número de usuários ele vai subindo. Em contrapartida, o SMS ele dá uma diminuída, principalmente no P2P, tá? E no A2P, que é a aplicação, ele dá uma leve queda até 2022, mas mesmo assim ele se mantém em um mercado de 40 bilhões de dólares, que é muita coisa, tá? Visto isso, gente, a gente tem... Agora eu falar um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, né? Para quem é usuário massivo, aí já deve ter recebido a notícia. Todas as operadoras no Brasil estão aumentando os preços de SMS, tá? Então, se você não recebeu a notícia ainda, você vai receber essa notícia. Então, isso vai acontecer de forma cadenciada até o final do ano. Esses preços vão ser gradativos, mas todas as operadoras vão aumentar, tá? E isso se deve à perda de valor de mercado que a SMS teve nos últimos anos, principalmente em cima da questão desses aplicativos que chegaram, e agora é uma forma dos operadores resgatarem um pouco dessa margem aí que foi perdida nesse tempo. Então, inevitavelmente, o SMS está subindo, e aí a gente tem alguns preços que podem variar em até 25%, um aumento muito expressivo. Então, o SMS, que já era uma mídia que, dependendo da tua estratégia, né, para campanha de marketing, enfim, ele já tinha um valor alto, agora ele vai começar a ser, em alguns casos, até proibitivo. Tá? Então, por isso que a gente tem que pensar numa estratégia mista, né, para poder continuar com as campanhas e principalmente atingir o público. Né? Não adianta. Então, o SMS, eu fiz uma tabela aqui comparativa e vou explicar para vocês, né, e um pouquinho do que você tem, principalmente com o WhatsApp, tá? Falando no Brasil, mas vocês podem entender isso aqui com qualquer outra mídia, o SMS e a voz não no sentido de ligação, mas sim de substituir parte do SMS. Você não consegue substituir 100% dos SMS, mas parte dos SMS você pode fazer uma ligação de voz para as pessoas, para fazer uma pesquisa usando speech to text, para fazer uma comunicação. Né? A gente vem recebendo vários clientes, ajudando esses clientes nessas transições. Né? A gente tem até cases interessantes aqui, que a gente substituiu o SMS por voz e deu muito certo. Né? Ao invés de eu mandar uma mensagem para uma pessoa, eu tenho um bot de voz que liga para essa pessoa, né, e faz aquele comunicado que o SMS faria. Né? Só que ele não consegue cobrir, né, toda a funcionalidade do SMS ou toda a funcionalidade do WhatsApp. Então, por isso que o recomendado é você pensar numa estratégia mista. Tá? Cresceu o custo agora do SMS, e agora o que eu vou fazer? Né? Vou ficar refém disso? Não, eu acho que
existem tecnologias suficientes hoje no mercado, né, empresas que podem ajudar vocês a transformar esse cenário e essa estratégia de marketing ou de comunicação com o cliente de uma forma com uma eficiência financeira interessante, sem perder a conectividade com o teu cliente, que é o principal. Né? Então, falando um pouquinho aqui de penetração, né? SMS com certeza é a plataforma mais madura, né? Então, 98% das pessoas que utilizam celular têm contato com SMS. Então, nesse sentido, ela é imbatível, né? A pessoa vai receber o SMS. Né? Se ela vai interagir é outra história, mas assim, que vai chegar a tua comunicação, vai. Né? Diferente do WhatsApp, que por incrível que pareça, apesar dele dominar muito o mercado, ainda ele tem uma penetração menor do que o SMS. Né? Ainda existem aparelhos que não são smartphone, né? A gente não pode esquecer disso. Então, dependendo do teu público, vou migrar 100% para o WhatsApp, talvez não seja uma estratégia tão interessante. E a voz também tem 60% de penetração. O que eu estou falando de penetração é você atender, né? E não necessariamente você precisa que a pessoa atenda, porque você pode gravar esse recado numa caixa postal, da mesma forma que o SMS, né? Às vezes você manda SMS, a pessoa vai ler dali 5 dias. Né? Você deixa uma caixa postal também. Isso aqui pode aumentar esse nível de penetração. Interatividade. O SMS, ele é baixo, né? Ele tem uma limitação de caracteres, até 160 caracteres. É claro que você pode criar mensagens mais longas, mas também você vai pagar mais por isso. E você, no máximo, pode mandar ali um link, né, e direcionar esse teu cliente para uma landing page, enfim, para qualquer outra comunicação. Tá? O WhatsApp tem uma interatividade super alta. Você consegue trabalhar qualquer tipo de mídia ali, né? Então, isso é uma característica muito interessante. E agora, com os avanços tecnológicos, né, esse caso, a voz, né, ela também melhorou bastante essa questão da interatividade. Então, a gente tem alguns casos onde você pode colocar os seus motores de reconhecimento de fala natural para você interagir com o cliente. Então, você pode fazer um NPS, né, um CSAT com o cliente através dos nossos robôs de voz. E isso é muito interessante. Então, você consegue ter mais interatividade com o cliente e até mesmo entender que ele não está satisfeito com alguma coisa ou que ele quer falar com alguém e isso disparar uma ação para um agente humano poder entrar em contato com esse cliente, né? Coisa que você não tem nem no SMS, né? No WhatsApp você vai ter um pouquinho mais de interação. Na questão do multimídia, né? SMS não é multimídia, WhatsApp sim e a telefonia também não. E o custo, né? O SMS agora já era caro, dependendo da tua estratégia, agora ele passa a ser mais caro ainda. Né? O WhatsApp também é caríssimo, né? O WhatsApp Business API, além da limitação que ele tem. Né? Então, se você está falando de campanhas de venda, você vai usar SMS ou você vai usar os chatbots de voz. Você não pode usar o WhatsApp por limitação do Facebook e a política de privacidade dele. Então, você não pode fazer campanha de venda via WhatsApp. Né? Mas você pode fazer campanhas mistas nesse caso. Você pode usar o SMS para chamar o cliente para o WhatsApp e interagir naquela mídia, né? Mas nunca o contrário. O WhatsApp você vai usar sempre principalmente para atendimento e algumas categorias que ele é permitido você entrar em contato direto com o cliente. Né? E o custo de voz, né, ao contrário das outras mídias, ele é mais baixo. Né? Então, o que a gente está percebendo e o que a gente está vendo com os nossos clientes? Tem muita gente migrando, né, desse cara aqui do SMS para cá, tá? Mas não é uma migração 100%. São partes do serviço ou partes da comunicação dentro da jornada de comunicação das empresas que podem migrar para cá. Isso está sendo muito interessante. Né? Então, a gente tem ajudado muitas empresas a migrar daqui para cá de uma forma econômica e sem perder a qualidade da conectividade com o cliente, que isso é importante. Né? Então, existem serviços de acompanhamento, por exemplo, de tracking de pedidos, ou de confirmação de entrega, ou de pesquisa, que podem e funcionam muito bem usando um chat de voz, né? Um bot de voz. Tá? Isso é super interessante.
e são ferramentas que são complementares, né? Lembrando, isso é muito importante também. Tá? Eu fiz esse gráfico aqui com dados que a gente coleta dentro da Code7 mesmo, né? Com várias empresas do mercado, então são dados super reais mesmo, não são dados de pesquisa que vieram de internet. Então, isso a gente vê acontecendo na prática e a gente tem tido bons resultados aqui usando os nossos bots de voz, tá? Aliados também com o WhatsApp, não dá para deixar nenhum deles fora. Hoje, uma empresa que está presa em uma mídia só, ela está perdendo muita oportunidade. Então, a estratégia que a gente recomenda, né, que a Code7 recomenda para os seus clientes é ter uma estratégia mista sempre, né, e não depender apenas de um SMS ou apenas de voz ou apenas do WhatsApp. Tá? Fazer a composição disso é muito importante. Né? Você consegue atingir boa parte aí dos teus clientes sem deixar ninguém de fora. Ok? A gente tem algumas ferramentas, tá? Eu não vou entrar muito no detalhe, mas a gente tem algumas ferramentas que são super fáceis de você utilizar e montar essas campanhas utilizando essas mídias, né? Que é o Sendify. Então, se vocês depois tiverem interesse, quiserem conhecer um pouquinho mais, é só falar com a gente que a gente vai mostrar para vocês essas ferramentas. Você consegue subir essas campanhas de forma super rápida, super prática, sem depender de ninguém para fazer. E você consegue monitorar todo o resultado das tuas campanhas online, tá? Gente, acho que eu estou no prazo? Estou no prazo. Pela primeira vez eu consegui ficar no prazo, mas geralmente eu falo mais do que isso. Agora eu queria abrir para perguntas, tá, Júlia? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, entender um pouquinho do cenário, falar um pouquinho de estratégia, entender um pouquinho mais, ou ficou alguma dúvida em relação ao que está acontecendo no mercado, fiquem à vontade, tá, gente? Jaime, temos uma pergunta do Ricardo. Tá bom. Qual o índice de rejeição no caso da chamada substituindo o SMS? O índice de rejeição. Essa é uma pergunta interessante, Ricardo, porque assim, você não vai fazer uma estratégia, vou falar um pouquinho como é que funciona os nossos bots de voz. A gente não faz uma ligação apenas, né? Então a gente tem uma sequência de ligações até a gente chegar num ponto de ou desistir dessa chamada ou deixar na caixa postal do cliente, né? Então a taxa de aceitação é de 60%, tá? A taxa de rejeição, ela não é exatamente 40%, porque parte desses 40% que sobraram, a gente deixa recado na caixa postal. Então, é um pouco maior, tá? Eu diria que ela é uma taxa de rejeição talvez de uns 30% no máximo. Mas mesmo assim, você consegue deixar o recado, né? E lembrando, né, o bot de voz, ele não é para qualquer campanha, né? Ele tem que ser específico para um tipo de campanha. Precisei mandar um link, alguma coisa, você não consegue fazer, né? E dependendo do serviço, não é nem indicado. Né? Você tem um serviço transacional super importante, é claro que você vai fazer via SMS. Mas a gente tem atingido resultados satisfatórios, tá? A gente está conseguindo migrar muita campanha do SMS para a voz com uma taxa de sucesso interessante. Tivemos mais uma pergunta, Jaime, da Tá. Carolina. Uhum. Hoje, a plataforma ideal deveria ter o mix dos canais, tipo um funil de abordagem e sua consequente interação? Sem dúvida, Carolina. Se você não tem isso, você está perdendo a oportunidade. Né? Não tem como você ter uma estratégia, seja ela de venda ou até de comunicação com o teu cliente, sem ter um mix de mídias, né? ou de canais. Né? Eu acho que o estado da arte da comunicação de uma empresa com seus clientes é você poder perguntar para o teu cliente como é que ele quer ser contatado ou como é que você se comunica com ele. Né? Eu sei que é difícil, né? Parece simples, é só uma pergunta, mas chegar nesse nível é complexo. Às vezes você tem muitos processos para mudar dentro da própria empresa, mas esse é o estado da arte. Então, se você conseguir prover isso para o cliente, você vai estar atendendo ele muito bem. Né? Você pergunta para ele, como é que eu me comunico com você? É por chat, é por WhatsApp, é por e-mail, é por telefone? E você ter a ferramenta
dentro de casa para poder prover esse serviço, é fantástico, é o melhor dos mundos. Também não é algo simples, porque não adianta você ter um monte de ferramentas separadas, você vai criar um outro problema para gerenciar depois, né? Você tem que pensar em plataformas que consigam te atender de forma ampla, completa, e consiga levar essa comunicação para qualquer tipo de mídia, mas no nível gerencial você conseguir enxergar isso de forma unificada. Tá? Isso talvez seja o maior desafio das empresas, mas com certeza a estratégia mista, sem sombra de dúvidas, é a melhor que você pode adotar. O Alexandro pediu para você falar um pouquinho mais sobre a facilidade em utilizar as APIs da Code7 para integrar as aplicações dos clientes ao serviço de SMS. Ah, tá bom. A gente tem uma gama de APIs, né? As nossas APIs são omnichannel, então a gente tem API desde voz, SMS, WhatsApp, e-mail, Facebook, Instagram, Twitter, né? Tudo isso numa camada de API. Então você consegue, dentro da tua aplicação, usar essas APIs e prover essas comunicações dentro do teu sistema legado, por exemplo. Então, uma empresa que tem um sistema de CRM e queira trazer essa comunicação para dentro desse sistema de CRM sem ter que ficar contratando outras plataformas, é só se conectar na nossa API e fazer o processo de comunicação, né, ou de desenvolvimento, né, do lado das empresas, tem que desenvolver um pedaço, mas essa camada de comunicação a gente provê ela de ponta a ponta, tá? Então, talvez a gente tenha a única API, né? Não sei, mas talvez a gente tenha a única API omnichannel de verdade do mercado, tá? A gente consegue pegar todas as principais mídias, o SMS e voz, numa única API, tá? Isso consegue adiantar muito o desenvolvimento de software, porque uma coisa é você fazer o software e desenvolver um CRM, outra coisa é uma camada de comunicação, né? São praticamente sistemas diferentes, tá? Então, com as APIs você consegue avançar muito no desenvolvimento e economizar muito tempo, tá? Legal, Jaime. A Carolina fez mais uma pergunta. Como o mercado está se apresentando em relação às ferramentas? Como o mercado está se apresentando em relação às ferramentas? Olha, tem muita gente procurando, tá? O que eu percebo é que, assim, no nível no C-level, né, no nível de diretoria, isso já é algo que faz parte da meta de muitas empresas até, né? Você fazer essa transformação e você realmente começar a trazer essa omnicanalidade para dentro das empresas. E eu vejo que as empresas elas estão procurando bastante. Só que o que eu encontro muito são várias ferramentas fragmentadas, tá? Isso é um ponto que você tem que levar em consideração se você estiver procurando isso, viu, Carolina? Porque se você contratar ferramentas fragmentadas, você ainda não vai conseguir alimentar a tua camada de gestão e tua camada estratégica. Vai ser complicado você juntar depois tudo isso, né? Então, uma recomendação que eu daria é procurar ferramentas que realmente integrem tudo de uma forma unificada, tá? Porque no dia a dia, se você conseguir atender teu cliente de forma diversificada, né, por 5 mídias, 3 mídias, imagina que esse cliente mude essas mídias ao longo do tempo, né? Você começa a perder histórico, você não vai conseguir fazer realmente um trabalho unificado e um atendimento mais adequado para o teu cliente. No final das contas, você vai estar fazendo a mesma coisa que a gente vê por aí, né? Você vai passando de um atendente para o outro e ter que repetir a tua história. Isso acho que é uma das piores coisas que pode ter no atendimento. Então, a minha recomendação é essa. Eu sei que tem bastante ferramenta no mercado, tá? Pouquíssimas com uma integração de ponta a ponta da forma correta. Legal. Jaime, a gente recebeu duas perguntas que eu vou te passar ao mesmo tempo, tá? Uma foi da Carolina e a outra do Ícaro. A Carolina falou que hoje no Brasil a gente tem dificuldade em liberação de contas do WhatsApp e ela quer saber se tem alguma previsão para no futuro melhorar esses acessos. E o Ícaro, ele quer saber se você acredita em uma flexibilização da API oficial do WhatsApp para facilitar as campanhas. Tá bom. Eu vou começar pela do Ícaro,
que é um pouquinho mais fácil de responder. Oi, Ícaro, a gente tem uma experiência bem interessante com o WhatsApp, né? A gente começou, assim que liberou a API, a gente já começou a usar e começou a aprender com isso, né? Então, hoje a gente tem centenas de números ativados com N templates, tá? Flexibilização da API para fazer campanha de venda, eu acho muito difícil, tá? O WhatsApp, eles são avessos a qualquer tipo de campanha e de spam. E isso depõe contra a ferramenta deles, né? Se você começar a fazer campanha de marketing ou campanha dentro do WhatsApp, as pessoas vão sair do WhatsApp, tá? Elas vão começar a se incomodar, né? Então, eles têm essa política muito forte e realmente é muito rigorosa, tá? Então, você não consegue, eu não vejo uma saída para isso, tá? Talvez outras aplicações, né? Um Facebook Messenger, você já consegue fazer alguma coisa, mas o WhatsApp, eu não acredito que seja possível. Tá? E agora, respondendo a Carolina, em média, hoje, a gente, na CodeServe, a gente leva entre 15 20 dias para ativar um número de WhatsApp. Tá? Essa é uma média até que interessante. Geralmente, outras empresas, a gente olha 30, 45 dias, até 60 dias para ativar um número. E por que que isso demora? Tá? O Facebook, como eu disse, ele é super rígido, né, e na avaliação dos clientes que vão poder utilizar a ferramenta. Então, eles querem ter certeza que você não está ferindo a política comercial e política de privacidade deles. Você tem 9 categorias para fazer os templates, né? Então, você não consegue vender, você não consegue fazer cross-sell, upsell, né? Mesmo com cliente com opt-in, você não consegue, é proibido. Né? Então, para ativar esses templates, como é que é o processo? Você tem que primeiro ter um ID Facebook, numa página do Facebook já o ID Business validado. Né? A partir daí vai para uma análise do time do Facebook, eles fazem uma série de perguntas, né? Como é que vai ser usado, por que que vai ser usado, quem é essa empresa, como é que funciona. Você tem que, né, responder tudo isso, e aí depois dessa análise eles vão liberar, e mesmo assim eles ficam monitorando. Então, se você começou a usar errado a plataforma, você pode receber os alertas, né, e até ter a conta bloqueada. E dependendo da gravidade da situação, né, se você realmente feriu a política deles, você pode ser banido e não ter mais condições, né, daquele CNPJ ter uma conta com o Facebook. Então, eles são rígidos mesmo nesse sentido. Eu acho que essa flexibilização de números, né, para você ter isso mais rápido, já está acontecendo. Então, todos os brokers, né, a gente tem observado que isso é um pedido geral, né? Isso demora para todo mundo, não é uma exclusividade de um ou de outro. E eles estão trabalhando nisso, né? Eu tenho algumas informações que eles estão trabalhando nisso, tentando otimizar algumas fluxos dentro do Facebook para que isso seja mais rápido. Mas hoje essa média, né, que a gente tem hoje na CodeServe, entre 15 e 20 dias, se, né, o ID Facebook tiver tudo correto, se, né, se o processo for muito bem feito, tá? Às vezes pode demorar mais, depende. Legal. Mais uma pergunta, Jaime. Tá bom. O Edson, ele perguntou assim, ó. Ao se tratar de API, a Code7 realiza todo o fornecimento da solução e o fornecimento dos SMS. A Code7 também pode revender SMS, voz e dados? A gente vende a plataforma, Edson, tá? Então, esse é o nosso foco. A plataforma é uma plataforma de comunicação, né, que faz o processo de conexão em cima dessas mídias, tá? Então, esse é a nossa oferta. A gente vende a nossa plataforma de comunicação, ok? E a última, a gente recebeu por e-mail, na verdade, junto com a inscrição. Minha empresa ainda é pequena. Vale eu investir em campanhas de SMS? Empresa pequena, se vale a pena investir em campanha de SMS? Eu acredito que você tenha que experimentar, tá? Vale a pena é algo até fácil de você conseguir medir, né? Então, você não precisa investir pesado em SMS. Acho que vale fazer alguns testes AB, fazer algumas POCs, né? Comprar alguns planos fechados de SMS menores e medir o resultado, né? Eu acho que tem que tentar,
né? Não dá para você ficar com medo de uma mídia ou achar que é pequeno e não usar, porque pode ser uma grande alavancador para uma empresa pequena. Mas só tem que estudar bastante, ver como é que essa estratégia vai ser encaixada dentro da empresa, né? Pensar, né, tanto do lado ruim como do lado bom, principalmente, né? Se essa campanha der muito certo, você vai conseguir atender esses clientes, acho que vale a pena tentar. E você pode começar pequeno sem ter grandes investimentos, tá? Então, não é impedimento. Eu sugiro que tente e teste para ver se funciona ou não, né? Às vezes faz sentido. Legal. Era a última pergunta, Jaime. Eu queria avisar o pessoal que eu enviei ali no chat, no bate-papo, tanto o link para nossa página de APIs, quanto para a página do Sendify, que é a nossa ferramenta de envio de mensagens. Então, fiquem à vontade para saber um pouquinho mais. Jaime, tem mais algo a falar? Bom, é isso. Era Tranquilo. isso? E, pessoal, eu também vou enviar aqui no chat para vocês um link para nossa landing page. Nela, vocês podem fazer um cadastro para testar a nossa ferramenta. Tem um número limitado de disparo de SMS, mas lá vocês conseguem ver como que funciona a Code7 Sendify. Eu vou enviar aqui no chat, estou enviando agora. Fiquem à vontade para testar, enviar o feedback para a gente, pode ser por e-mail ou da forma que vocês acharem melhor. Tem alguns canais de contato na landing page também. Então, obrigada pela participação. Qualquer dúvida, a gente está à disposição. É isso, Jaime. Obrigado, pessoal. Até mais. Todos tenham um bom final de semana. Um abraço. Tchau, pessoal. Obrigado.